as melhores empresas colocam as melhores pessoas nas maiores oportunidades e não nos maiores problemas. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Antes da Automação Fiscal, espaço em que a gente discute qual o comportamento e mentalidade para transformar problemas da área fiscal e tributária em oportunidades, em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Sou o professor Marcos Amorim. E no episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte assunto: como pensa um consultor fiscal tributário, Marcos? Porque no mercado a gente vê diferentes figuras atuando nesse mercado, um contador ou um técnico. E como é que pensa um consultor fiscal, cara? Você já parou para pensar nisso? Não para pensar não, mas é uma boa pergunta, é algo bom para se pensar. Bom, o que é que eu percebo, e isso é até recente, eu estou lendo um livro chamado Empresas Feitas para Vencer, muito interessante, e teve uma frase que me chamou muita atenção nesse livro e fez mudar a maneira que eu penso com relação ao trabalho que eu desenvolvo na área fiscal, na área tributária, com os meus clientes. Até então, sempre me considerei um consultor. E aí, observando o que eu li nesse livro, e eu vou falar logo a frase para não ficar no mistério, num determinado momento do livro ele fala que as melhores empresas colocam as melhores pessoas nas maiores oportunidades e não nos maiores problemas. Isso me fez refletir bastante, porque eu cheguei à conclusão, inclusive eu uso uma camisa de resolvedor de problema, em breve eu vou parar de usar esse negócio, mas que dizia assim, que percebi o seguinte, que eu sempre tive envolvido durante minha vida inteira nos maiores problemas. Então, aonde as empresas enxergavam dificuldade, eu enxergava uma oportunidade. Para mim, não para o meu cliente. E se você parar para pensar, para ele é muito mais um mal necessário do que uma oportunidade. Você ter, por exemplo, uma pessoa que gere o seu SPED fiscal, que garanta que você vai conseguir gerar o SPED de forma alinhada com aquilo que o fisco espera. Então, assim, na cabeça do empresário, a gente que atua na área fiscal tributária é um cara que eu tenho que pagar para não tomar multa do fisco. Então, assim, se eu pudesse arranjar uma outra forma de não tomar multa do fisco que não envolvesse pagar alguém para fazer um trabalho para mim, provavelmente não faria. E eu percebi isso, que durante toda a minha vida, né, de 2010 para cá, que foi quando eu entrei na área fiscal, sempre tinha envolvido os problemas, mesmo quando eu atuava em escritório, porque ó, cara, precisa da apuração do imposto para poder pagar. Quem faz a apuração do imposto? Eu. Então eu sempre tive envolvido nos piores problemas. E aí vem um cara e fala, cara, você tem que estar nas melhores oportunidades. E aí eu sabia que isso existia, mas eu nunca tinha parado para pensar, eu nunca tinha parado para perceber que, cara, eu posso fazer isso, que são as melhores oportunidades. E eu sempre falei aqui no canal, né? A gente vai focar nas atividades que vão ajudar o empresário a aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Mas fazendo a autoanálise, eu percebi que eu passei a maior parte do tempo focado em reduzir risco, aumentar a receita, reduzir custo, e em reduzir custo e reduzir risco, né? Eu nunca foquei propositalmente, intensamente, no aumento da oportunidade, no aumento da receita para uma empresa. E quando eu li essa frase nesse livro, isso ficou muito claro para mim. Estou mexendo com um problema errado. Tenho que mudar meu posicionamento, minha abordagem. Eu tenho que começar a trazer oportunidades para as empresas. E aí fica diferente, porque o que é um problema para o cara é uma oportunidade para mim. Por quê? Porque eu sei resolver o problema. Simplesmente por conta disso. Ele vai ficar feliz porque, cara, agora não vai ficar feliz, ele vai ficar aliviado. Porque tem um cara que vai cuidar desse problema para mim. Ele fica aliviado. Agora, quando eu chego e falo para ele, cara, tem um dinheiro aqui para a gente ganhar. Tem uma alteração que você pode fazer na sua forma de vender e de comprar que vai tornar você um cara mais competitivo, que vai aumentar a sua margem de lucro. Aí ele fica aliviado, ele fica feliz. Então, é uma pequena mudança. Para mim, vai mudar basicamente nada do que eu já faço. Operacionalmente não vai mudar praticamente nada. Mas em termos de impacto, de resultado, é completamente diferente. Cara, que sacada bacana, Marcos. Porque, cara, se você for observar um contador, ele está constantemente imerso em muitos problemas nas empresas e muitas vezes não é valorizado. Talvez essa mudança de chave, de perspectiva, você passa a agregar mais valor à sua rotina operacional.
que sacada, porque a gente foi num evento, no Pré-Ponte, né, no meu amigo Santos lá da contabilidade consultiva, Muito bom. e lá a gente viu isso, né? Ele fez uma pesquisa e colocou lá histórias de contabilidade, né? Quais são os serviços que o escritório presta para você? Aí tem lá os serviços básicos, que são a escrita fiscal, tá? A parte de consultoria, a parte de análise, de planejamento tributário. E aí, o percentual de escritórios que entregam isso para o cliente é muito pequeno. Beleza. Quando perguntaram para os contadores, os donos de escritório, quais serviços eles prestavam, ainda assim os serviços básicos, um grande volume, mas a percepção do cara do escritório era que ele entregava mais serviços do que o empresário percebe. Né? Não entrega o planejamento tributário. Aí o empresário diz, não, você não quer me entregar o planejamento tributário. Né? Então, assim, o que é que a gente tem focado hoje, eu percebo, né, na área fiscal, na área tributária? Nos problemas. Cara, eu sei fazer um SPED perfeito. Eu sei pegar o seu SPED que está todo bipinado e ajeitar ele e deixar ele redondinho. Pô, beleza, mas quanto isso vai agregar de valor para o negócio do meu cliente? Pô, vai reduzir o custo do cara. Ele ia tomar multa, vai deixar de tomar multa. Pô, beleza, isso é bom, né? Mas, pô, será que a gente não consegue levar isso para um outro patamar, para um outro nível? Então, eu acho que tem essa questão de muitas vezes a gente não se sentir, como é que eu posso dizer? Não seria digna a palavra não, mas não se sentir capaz, né? Ou nem a questão da capacidade, é a questão tipo, de ter autorização para fazer aquilo, entende? Lembro quando eu comecei a ensinar sobre SPED fiscal, sobre SPED, basicamente, uns 5 anos atrás, às vezes eu ficava preocupado, pô, será que algum dia um contador vai vir bater na minha porta e dizer que eu não posso ensinar sobre SPED fiscal na internet, porque eu não sou um contador? Então eu tinha muito desses medos, né? Eu lembro que uma vez eu tinha sonhado que eu estava fazendo uma palestra num evento onde só tinha contador. Tipo, foi, acho que 2 dias depois, ou antes do meu aniversário, eu fui convidado para fazer uma palestra no interior da Bahia, em Irecê, e quando eu cheguei lá na frente do CRC, só tinha contador. Né? Eu tinha sonhado 2 dias antes que eu estava ministrando um curso, o cara levantava a mão e perguntava, pô, professor, que massa aí que você explicou pra gente e tal. Qual faculdade você fez? E eu falei, cara, não fiz faculdade de contabilidade. E aí a galera começava a sair da sala e tal. Eu tive esse pesadelo, né? E aí agora, no Pré-Conte, eu fui convidado para palestrar também. E só tinha contador lá, né? E eu lembrei, e é engraçado que na primeira vez que isso aconteceu, eu lembrei do sonho e eu fiquei tenso antes de entrar no palco. E dessa segunda vez, eu contei de novo essa história, mas eu contei descontraído, porque eu entendi que, 5 anos depois, se ainda tivesse continuado com medo de falar, né, sobre isso, mas vai amadurecendo isso, que o importante é o resultado que você gera. Então, muitas vezes, a gente tem a capacidade, a gente pode gerar mais resultado para a gente, para a empresa onde a gente trabalha, para os nossos clientes, e a gente não faz isso porque a gente não se sente. Alguém tem que vir me autorizar a fazer. Não precisa. Muitas vezes, com clientes meus, eu via, por exemplo, hoje eu estou muito mais tranquilo com relação a isso. Mas você tem aquela coisa de, eu tenho que conversar com o dono da empresa para ver se ele deixa eu fazer. Exemplo, tem um cliente que eu comecei ajudando ele a ajustar o SPED está ajustado. Aí eu descobri que ele estava com problema no estoque. Pô, preciso pedir autorização do dono da empresa para poder resolver o problema no estoque? Precisa. Aí eu já estou terminando de ajustar essa questão eu chamo de acuracidade do estoque, né? Que é o quanto que o físico está batendo com o sistema. Pô, terminando isso, eu já estou mirando outra coisa. Cara, a gente precisa fazer uma revisão tributária, ver como é que está sendo, né, feita a venda dos produtos, se não tem algum benefício, que é dessa visão agora das melhores oportunidades. Então, eu estou começando a sair dos problemas, SPED, estoque, estou começando a observar, cara, como que eu posso ajudar esse cara a gerar mais receita, a ter um negócio mais rentável. E aí é que está o pulo do gato. Eu não preciso pedir autorização para o dono da empresa para fazer isso. Eu até pensei, cara, tem uma ferramenta aqui que se a gente trouxer para dentro da empresa, acho que vai ajudar a gente a fazer isso de forma mais rápida. Isso eu preciso pedir autorização aí. Mas eu não tenho que chegar e dizer, pô, será que... Não, cara, é o seguinte, tem essa oportunidade aqui, eu enxerguei isso pra gente, e para fazer isso acontecer, você tem, sei lá, 20 mil itens no estoque e vai demorar muito tempo pra gente fazer isso. Se a gente tiver essa ferramenta, a gente vai conseguir fazer isso em 10% do tempo. Bora contratar? Mas tá uma questão aí.
você teve essa proatividade, porque você está pensando como consultor, né, cara? Nem Sim. diria consultor, eu acho que durante esse evento também teve um palestrante que trouxe uma visão muito interessante. Ele trouxe a visão do analista, que é o cara que trabalha no escritório, trabalha na empresa, faz o que mandam fazer. Né? Então ele vai lá e executa, faz o que tem que fazer. Você tem um consultor, na minha visão, é aquele cara, por exemplo, que eu fui durante muito tempo, ainda sou, ainda estou nesse período de transição, né? Eu comecei a enxergar isso agora. Então, assim, consultor vai lá e resolve um problema. Exemplo, antes da gente começar aqui, um dos clientes me ligou e falou assim, ó, Marcos, tudo bom? Estava de férias, tal, você ajudou minha colega aqui a emitir uma nota fiscal e foi uma operação de venda para remessa para entrega futura, venda para entrega futura. Hum. Beleza. Você mandou ela usar esse CFOP e tal. Qual o CFOP que eu uso para fazer a venda agora? Agora a gente vai entregar a mercadoria. Qual o CFOP que eu uso? Beleza, CFOP X. Então, isso é ser consultor, na maioria das vezes. Não é isso. Mas, assim, é a visão que, pelo menos, eu tenho observando como o mercado se comporta. Então, é um cara que ele tem um amplo conhecimento numa determinada área, e a empresa contrata ele, normalmente um problema para a empresa. Normalmente a empresa contrata ele para evitar um problema, não para aproveitar uma oportunidade. Eu acho que, na minha cabeça, eu posso até estar errado com relação a isso, mas é assim como eu enxergo. Um consultor é um cara que a empresa contrata para evitar um problema. E aí, nessa palestra, ele traz um terceiro nível, que é o nível de conselheiro. Ah, Engraçado que essa ficha tinha me caído, a gente estava conversando e falei desse termo conselheiro um dia antes dessa palestra. E quando chegando na palestra, ele usou o mesmo termo. Eu falei, cara, é como se você conectasse com aquilo ali, né? O que é um conselheiro? É um cara que a empresa contrata por causa das oportunidades que ele pode trazer para aquele negócio. Então, hoje eu vejo que eu estou me tornando um conselheiro, deixando mais. Não que não seja importante você ser um consultor. Você não vai só trazer oportunidade e fazer tudo errado. Então é importante ser um consultor, mas não ser apenas um consultor, não pensar só nos problemas, mas pensar quais são as oportunidades que eu posso trazer para esse negócio, para essa empresa. E a partir disso, quais são os problemas que trazer essa oportunidade vai gerar para a empresa e a partir daí ajudar a resolver esses problemas também. Mas o foco não está em resolver o problema, o foco está em aproveitar a oportunidade. Para aproveitar a oportunidade, eu vou ter esses percalços. Beleza, vou resolver esses percalços. Por quê? Porque eu quero aproveitar essa oportunidade. Não porque eu quero resolver o problema para enviar os créditos para o fisco. Entendi, entendi. Cara, e onde entra a automação nessa história aí? Porque eu fico imaginando para um cara que não tem a mentalidade de um consultor, ou até mesmo de um conselheiro, ele está imerso de trabalhos ali no dia a dia, como é que ele pode pensar nessa essa oportunidade de alçar esse novo Sim. perfil de profissional, né? Cara, perfeito essa pergunta, porque sim, o que me permite hoje ser um consultor barra conselheiro é justamente ter o conhecimento de automação fiscal. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu comecei lá em 2010, a gente tinha muitos lançamentos manuais. Um consultor, muitas vezes, tradicional, meu pai, 35 anos de profissão, cara que tem amplo conhecimento da legislação tributária, mas tem zero conhecimento de automação. O que ele consegue enxergar? Isso assim, papo que eu já bati com ele. Tá? O que ele consegue enxergar ali da realidade da empresa? Normalmente, quando ele pega lá os livros da contabilidade, ele dá uma analisada ali, pega um CFOP que está incoerente, CFOP 502 com CST 060, né? Mas ele não consegue ir no detalhe da coisa, no produto a produto, entende? E as coisas que o cliente traz para ele, para poder, cara, eu tô com esse problema, eu tô com essa dúvida. Então, assim, por exemplo, essa situação, o cliente trouxe para mim lá qual CFOP que eu uso para fazer a operação de venda para entrega futura. Então, eu dou um CFOP para ele e ele aplicou o CFOP errado. Se eu sou um consultor comum, não tenho um conhecimento sobre como analisar. Não se trata de automação, é como que eu faço para analisar um grande volume de dados. No final das contas, é isso. E para analisar um grande volume de dados, se eu tiver conhecimento de automação, vai ficar muito mais fácil. Então, assim, eu não tenho o conhecimento que ele tem, eu tenho muito conhecimento em automação. Então, ter o conhecimento de automação me permite, muitas vezes, pegar detalhes que ele não consegue pegar. Mesmo tendo mais conhecimento da legislação tributária do que eu, mas eu consigo ir num detalhe que eu vejo, cara, isso aqui tá estranho. Aí eu vou lá, cara, eu não sei por que tá estranho. Aí eu vou lá e pergunto a ele e falo, não, isso tá estranho mesmo, por causa disso, 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 disso.
Só que eu consigo pegar isso no detalhe. E a partir do momento que eu consigo pegar no detalhe, eu consigo acompanhar. Então, assim, um consultor, ele não vai, dificilmente ele consegue acompanhar as operações de dentro de uma empresa. Eu fiz uma operação com um produto ali errado, era para ter uma redução de base, o cara não aplicou a redução de base na operação. É difícil do cara, um volume, sei lá, de centenas de notas fiscais por mês, eu conseguir pegar aquele detalhezinho ali. Com a automação fiscal, eu consigo não só pegar esse detalhe, como eu consigo já criar um plano para reagir a esse erro. Mandar uma mensagem para a pessoa, um alerta por Telegram, por WhatsApp, informando, cara, essa operação está estranha. Cancela essa nota e emite de novo. Faz esse ajuste aqui nesse produto, no nível do produto. Entende? Então, assim, essas ferramentas permitem que a gente seja mais consultivo, né, mais conselheiro, eu entendo como é que funciona o processo, eu monto um passo a passo lógico, né, como se fosse programar lógica. E legislação é lógica, estava até falando isso com uma pessoa que pediu uma mentoria para mim essa semana. A gente conversando, aquele velho exemplo que eu sempre dou, do crédito presumido, para indústrias do estado da Bahia que produzem e tal. E a gente conversando. O que é aquilo? É uma legislação. Mas se você parar para analisar, cara, eu posso ou não posso aplicar? Se eu pegar essa legislação e dar na sua mão, e você é um advogado tributarista, você entende muito de lei, eu te pergunto, eu posso ou não posso aplicar isso aqui? Você vai dizer, cara, depende. Depende do quê? Cara, você tem que cumprir esse pré-requisito para você ter direito a esse crédito presumido. E o que é você tem que cumprir esse pré-requisito? É lógica. Lógica pura. E o que é uma automação fiscal? É uma sequência de passos lógicos. Então, se a legislação tem uma lógica, por mais que a gente não veja tanta lógica nas coisas que eles fazem lá, mas, cara, tem uma lógica. Por quê? Eu preciso identificar determinados padrões para eu conseguir aplicar aquele benefício ou não. E, para eu criar uma automação fiscal, eu preciso de uma sequência de passos lógicos. Sabe? Tá tudo junto ali. Então, quando eu consigo enxergar isso, entender isso, que um artigo de uma legislação que me traz um benefício fiscal é algo lógico, eu consigo converter isso numa automação. Exemplo, eu tenho lá os produtos de fármacos e perfumaria. Então, você tem lá a lei, não lembro da lei agora, mas tem lá o artigo. Cara, os produtos desses capítulos e desses NCMs, com essas exceções, têm direito à alíquota zero na revenda. Exemplo. É lógico. Então, se o NCM do produto está no tal capítulo, eu não consigo criar uma automação a partir dessa legislação para poder resolver esse problema para mim? Não consigo. Você não vai pensar a verdade. Na faculdade, você tem a teoria geral do direito, que você entende como é que é o processo de aplicação de uma norma a um caso concreto no nosso dia a dia, né? E é justamente um processo de acomodação, de adequação, cara. Existem critérios legais estabelecidos, um benefício ou que seja, e você vai verificar no mundo da realidade se aqueles critérios estão em consonância com o que está descrito na lei, né? E você faz a acomodação. E você descrevendo o processo de automação é muito semelhante, né, cara? Você tem um caso concreto para automatizar, você vê quais são os elementos que envolvem aquela solução e cria para acomodar uma coisa com a outra. Exatamente. O método DNI é isso. A gente fala tanto aqui. O que é definir o cara? Um problema. Esse produto é ou não de tributação monofásica? Isso é um problema. Como que eu resolvo esse problema? Vou pegar o INCM dele, aí eu posso, por exemplo, consultar na tabela lá do SPED. Tem uma tabela no SPED que tem lá o CST 0406. Eu consigo pegar esse INCM, a descrição do produto, ir lá e checar se aquele produto tem ou não direito à isenção, tem direito ou não à tributação monofásica. E a partir daí eu guardo essa informação e vou lá para olhar depois. Isso é automação fiscal. Perfeito. Agora, trazendo aqui a nossa conversa, pelo que você está me falando, o consultor, até mesmo o conselheiro, ele consegue enxergar além do fato que ele está trabalhando, né, cara? Porque, assim, vou voltar de novo para a figura de um contador. Ali na rotina, ele sabe o que ele tem que resolver. Manual, não seja, ele sabe como resolver, a princípio, né? A questão é saber enxergar aquela rotina dele, o que ele soluciona ali rotineiramente, como uma oportunidade para o cliente dele. Eu acho que esse passo a mais que falta para muita gente que atua na área. Eu acho que é um movimento contrário, cara. Não é tipo assim,
isso que eu estou fazendo vai conectar com qual benefício do cliente? Eu acho que se a gente fizer um movimento contrário, a gente consegue enxergar mais oportunidades. Você já pensar no que você pode trazer de oportunidade? Não seria nem pensar no que eu posso trazer, porque assim, não dá para eu criar uma oportunidade para o cliente. Eu consigo interpretar o que está acontecendo de uma forma que vai ser benéfica para a empresa. E eu não estou falando de, de dar um jeitinho, não. Eu estou falando de você, com base no conhecimento que você tem da legislação, perceber que aquele cliente com aquele perfil tem aquela oportunidade e ele não está aproveitando aquela oportunidade. Você poderia trazer um caso concreto que você, Vamos lá. atualmente, que você utilizou alguma estratégia nesse sentido? Vou dar um conceito, depois eu dou um exemplo. Então, conceito. Tem uma oportunidade que existe e está disponível para todo mundo. Mas vamos pegar um exemplo mais concreto. Você tem lá, vamos ver esse mesmo exemplo lá do crédito presumido de indústrias que estão internacionais. Perfeito. Beleza. Existe. Para que esse benefício? Para empresas que são conta corrente fiscal. Beleza. Aí, digamos que eu só sei fazer isso. Aí eu consigo um cliente que é simples nacional. Fudeu. Ah, é. Por quê? O benefício não se aplica ainda. Entende? Então, isso é um ponto. Como é que eu faço, então, para conseguir esse cliente que é do Simples Nacional? Só sei fazer isso, mas eu quero gerar resultado para esse cliente. Eu vou ter que buscar. Buscar onde? Na legislação. Então, a legislação ela tem situações de crédito presumido, de isenção, de redução de base, questões envolvendo substituição tributária, diferimento. Então, tem uma série de situações que, se eu conhecê-las, eu consigo, isso aqui serve para tal cliente. Eu vou lá e me apresento isso para o cliente. Então é disso que eu estou falando. Existe uma formação anterior, ao casamento antes da automação fiscal, porque eu sempre falo, nós não somos programadores que sabem um pouco da área fiscal, da área tributária. Nós somos profissionais da área fiscal e tributária que têm um pouco de conhecimento em programação. E esse pouco de conhecimento que a gente tem vai ajudar a gente a resolver simplesmente, pelo menos 95% dos problemas que a gente tem na área fiscal e tributária. Então, são custo-benefícios que valem muito a pena. Entenda que você sempre me falou assim, cara, isso é uma nova profissão. Eu nunca enxerguei muito isso, mas agora eu enxergo claramente. Porque o que é uma nova profissão? É a junção de duas ou mais habilidades num novo profissional. Exatamente. Então você tem um cara da área fiscal e tributária, só pegar um advogado tributarista, um contador, mais um programador. Você junta tudo isso, dá um resolvedor de problema. Pronto. Seria basicamente isso. Então realmente é uma nova profissão. O que é que eu preciso fazer então? Eu preciso me formar nisso. Como que eu me formo nisso? Cara, a legislação está lá. Você pegar a legislação, você vai ler, você vai fazer suas anotações. Cara, se sua empresa for uma indústria, eu gosto inclusive de ter uma tabelinha, né? Então tem uma tabelinha lá, benefícios genéricos para a indústria, para atacado, para varejo. Pronto, categorizei a parada. Aí eu começo a ler. Isenções. Cara, essa isenção aqui, se o cara for indústria, ele tem direito. Pô, coloco lá na caixinha da indústria. Pô, se o cara for atacadista, ele tem direito a esse benefício aqui. Coloco lá na caixinha do atacado. E aí, quando eu for prospectar os clientes, o que, é que eu vou fazer? Quem é você? Eu sou indústria. Beleza, eu vou lá olhar minha caixinha da indústria. Cara, tem isso aqui tudo de oportunidade que eu posso ofertar para esse cara. Ele tem direito a isso? Não sei. Como é que eu vou saber se ele tem direito? Aí entra a automação fiscal. Me dá seus XMLs, me dá seus SPED. Que é o processamento. Aí eu processo essas informações, crio meus relatórios, faço as minhas análises, e eu descubro, cara, desses 50 oportunidades aqui, eu consigo gerar 15 para esse cara. E aí você vai lá, monta, e você mostra pro cara, ó, você tá deixando na mesa isso aqui tanto de dinheiro. E aí, bora resolver esse negócio? Então, entende que você deixa de ser um mero consultor que é pago para resolver um problema fiscal tributário, você passa a ser um conselheiro, por quê? Cara, se você parar de comprar desse fornecedor, começar a comprar desse aqui, você já tem 50 mil a mais no seu caixa. Se você parar, se você vender, por exemplo, para um cliente que é simples nacional, você tem um benefício aqui X que você não está aproveitando. Então você está saindo do campo meramente fiscal tributário, você está indo para um campo estratégico. Pô, muito massa. Muito massa. E muita gente ainda não percebeu isso, Fafão. Porque se você for olhar a grande massa, eu estou falando das pessoas que estão se formando na faculdade, eles estão muito disso, cara.
E eu penso também na área jurídica, cara, também. A gente sai para resolver situações pontuais, tanto que chamamos. O cara foi autuado, eu vou lá É, defender. por isso que normalmente chamamos um profissional jurídico de direito de causídico, né? A gente trata de situações específicas. E cada vez mais, eu estava vendo uma matéria, tem surgido a figura do jurídico como um conselheiro, paralelo ao que você está falando. Os caras estão dentro, junto com os CEOs das empresas, utilizando o conhecimento jurídico para conduzir a ampliação da empresa, do negócio dele. Né? Exato. Eu acho que isso é o futuro. Porque a gente está vivendo numa era, a gente foi nesse evento aí, tem muita coisa que aconteceu lá, e apresentaram um software. Acho que eu já falei já em lives passadas também, mas apresentaram esse software pra gente e faz todo o processo. Então, recebe a nota fiscal, faz o lançamento, pega crédito, não pega, faz a contabilização, lança financeira, gera a declaração e envia. Faz tudo. Massa. E aí, a gente fica com medo, né? Eu não, mas muita gente fica com medo de que, pô, a profissão da contabilidade vai acabar. Porque vai ter um software que vai fazer tudo. E durante a apresentação, a galera falou, não, é maravilhoso, tal, faz tudo, não sei o quê. Eu ficava pensando assim, por que o cara coloca um CFOP errado ali na B? Então, assim, ele faz o fluxo de trabalho. Faz. E aí, quando você vê uma coisa dessa, fica muito claro que existe a forma e existe a essência. Qual é a forma? A forma de fazer, eu posso fazer manual, eu posso fazer via sistema. Mas tem uma essência por trás, que é, como é que eu faço para executar essa tarefa, não mecanicamente de forma correta, mas tributariamente de forma correta. Você percebe que tem dois problemas agora. Tem uma engrenagem Uma coisa é você executar, outra coisa é você executar aproveitando todas as oportunidades que existem. Então, quanto mais tecnologia a gente vai trazendo, mais isso vai ficando aparente. E mais a gente vai começando a distanciar quem é um robô humano, digamos assim, que é o cara que só faz executar o que manda nele, do cara que pensa. Então, o cara que pensa sempre vai ser necessário. Porque se você der um input errado numa ferramenta dessa, vai ser errado do outro lado, não tem jeito. É tipo você jogar água suja de um lado do cano, vai ter água suja do outro lado também. Pô, muito massa, cara. E o que é legal, assim, que eu já vi você fazendo algumas programações, sobretudo quando você usa o DMI, em essência ali você já está pensando como um conselheiro, como um consultor, vamos dizer, de uma forma Sim. mais nova. Você está pensando uma solução dentro de uma organização de ideias ali, né? Exato. E assim, cara, são coisas que vão se conectando, né? Eu acho mais legal do DMI são duas coisas. A clareza que ele dá, porque assim, é incrível como muitas vezes eu tô perdido, cara, um negócio novo para fazer, como é que eu vou fazer esse negócio? Coça na cabeça. Ah, bom, DNI, pô. Aí eu vou lá e coloco, o problema é esse, vou fazer assim, 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 assim. Às vezes é 4, 5 passos. E eu imaginava na minha cabeça que era um negócio super complexo e tal. Cara, não é só isso aqui. Então, isso gera velocidade. Eu sempre falo aqui de você executar seu trabalho de forma mais rápida, mais prática, mais segura, mas o método DMI te permite executar ou construir uma rotina automatizada, uma automação, que não é algo trivial, de forma mais rápida. Porque se eu enxergo o destino, o caminho que eu vou percorrer antes de começar a construir minha automação, é meu caminho andado, cara. É só eu saber como é que encaixa as peças no lugar certo, entende? Mas a essência é essa. Cara, o problema é esse. Como que eu vou resolver esse problema? Assim, 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 assim. Pronto. Eu sei como é que faz esse passo a passo? Sei, tá resolvido. Não sei. Eu vou aprender como é que faz isso, depois como faz isso, como faz isso, como faz isso, eu tenho uma automação pronta. E aí, com esse conhecimento, eu consigo resolver dezenas, centenas, milhares de outras situações parecidas com aquilo ali. De 4 habilidades, de 4 situações base, eu consigo derivar para centenas, milhares, milhões de situações. Cara, você tem vídeo no seu canal falando exatamente de mim, cara? Todo vídeo eu falo. Quer dizer, todo vídeo que a gente faz lá, live mão na massa, né? A gente começa fazendo um DNI. E eu trato muito nisso porque as pessoas muitas vezes acham que isso é perda de tempo, isso é injeção de linguiça. Vamos direto para o código. Por isso, inclusive, que existe esse podcast, né? Antes da automação dos caras. Tem umas paradas que você precisa saber antes de botar a mão no código. Porque não é só... Aí você vai virar um robô que faz código. Entende? E existe essa essência. E não é todo mundo que capta essa essência. Legal, legal. Eu até convido quem estiver nos assistindo a procurar esses vídeos
falando especificamente desse método em que você realmente consegue estruturar como solucionar de uma forma mais eficiente os problemas da área fiscal. Excelente. Então, vamos ficar por aqui. Eu acho que foi muito boa a conversa, cara. E convido que vocês continuem nos acompanhando aqui nos podcasts. Tem muita coisa bacana. Também dê uma fuçada aí no canal. Tem muita coisa bacana. Além da própria automação, de várias sacadas que Marcos vem trazendo de forma prática. Eu acho que vale muito a pena aí pra galera. Realmente, hoje eu gostei bastante do assunto, do conteúdo. Acho que fluiu bem. Espero que vocês tenham gostado também. É isso aí. Um abraço. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.